Na história da luta contra a ditadura. Mais de 50 anos atrás, guerrilheiros se esconderam aqui no estado. Enterraram armas que podem estar conservadas debaixo da terra até hoje. E agora, agricultores de Iuna podem ter encontrado um desses esconderijos. A nossa equipe conversou com um historiador, reencontrou esses guerrilheiros e subiu as montanhas do Caparaó. Para chegar lá no alto desta serra, não é fácil não. Seguimos ladeira acima até aproximadamente 1.200 metros de altitude. E nos últimos dias tem muita gente vindo aqui. A maioria só para dar uma olhadinha. Umas 50 pessoas, no mínimo, ao dia. Todo dia? Todo dia. Sábado e domingo deu mais gente. Por que isso? Eu acho que um pouco curiosidade, né? O que está despertando a curiosidade e atraindo tanta gente assim aqui para o meio da mata é este buraco. Tudo indica que ele pode guardar segredos de mais de 50 anos. É que na época da ditadura militar, guerrilheiros se instalaram na região e aqui pretendiam criar uma base de apoio para iniciar a luta armada. Esse aqui pode ser um esconderijo que eles fizeram na década de 60. Contaram isso pra gente desde criança, então a gente tem esse entusiasmo de saber mais sobre essa história. Essa história se passou entre os anos de 1966 e 1967. Um grupo de 17 homens, dissidentes do Exército e da Marinha, queria estabelecer um foco de guerrilha na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, nas montanhas do Caparaó. Nesse documentário de 2006, dirigido por Flávio Frederico, o grupo lembrou como foi a ação. Eles contaram que de ônibus, trem e até de Kombi trouxeram armas para cá. Vinha armas, vinha uniforme, vinha o diabo ali. 2,5 toneladas de material foi transportado assim, inclusive 30 quilos de dinamite. Para esconder armas, mantimentos, remédios, eles faziam buracos no terreno. Eram as tocas. Um buracozinho que dava para entrar e lá dentro tinha como uma salinha que dava para ficar sentado. No documentário, os guerrilheiros dizem que 6 tocas foram cavadas na Serra do Caparaó. E as armas enterradas podem estar conservadas até hoje. Nós devemos ter no depósito ainda uns 3, 4 mosquetões, né? Esse fuzil metralhadora. E colocamos as armas ali com muita graxa, lembra? Muita graxa. Muita graxa. Então por isso que eu tenho certeza que se elas não foram achadas, elas estão em boas condições. No documentário, o grupo até tentou reencontrar um desses esconderijos, mas não conseguiu. Acabou tudo. O mato fechou. Acabou. O mato fechou, acabou, fechou tudo. E agora os moradores do pequeno distrito de São João do Príncipe podem ter achado que há meio século estava escondido. A única pista que os moradores aqui da região tinham sobre o local onde os guerrilheiros se escondiam na mata era uma casa que foi destruída. Ficaram apenas esses escombros. E foi perto dos escombros que eles decidiram cavar. Nas primeiras enxadadas, já perceberam que a terra era diferente. Aqui, esse barranco aqui, ó, ele é diferente. Aqui não foi cavado, a gente percebe que não foi, ó. Ela é dura e a daqui é macia, ó. Ela solta, ó. A gente foi acompanhando a parede até chegar no fundo dela, onde achamos, aí a gente viu que estava no fundo, que nós achamos a manta térmica que cobria o fundo. Que não é normal achar essa manta a 2,5 metros de profundidade, no meio de uma mata dessa não é. O jornalista José Caldas pesquisou a guerrilha do Caparaó por 10 anos. Escreveu um livro que serviu de fonte de pesquisa para o documentário. Ele entrou na mata com a gente e viu de perto a descoberta. Eu não tenho dúvida de que essa é a primeira toca. Porque o movimento, assim, era um movimento para durar muito tempo. A ideia deles era fazer essas tocas e dentro dessas tocas guardarem alimentos, remédios e armamentos. E malocar essas tocas, guardar, esconder. A guerrilha do Caparaó terminou com a prisão dos guerrilheiros. Tropas da polícia e do exército se deslocaram para essas montanhas. Muitos tiros foram disparados. Seu João Elias tinha 12 anos na época. A gente ficou meio assustado, né? Porque a gente nunca tinha visto aquela montoeira de gente armada e um movimento doido, né? E os carros blindados consolidam a conquista do território ao inimigo. O exercício derradeiro foi uma impressionante ação conjugada da artilharia e blindados com a infantaria e a Força Aérea Brasileira. O senhor nunca mais esqueceu isso, né? Nunca. É inesquecível também para este homem que hoje, aos 83 anos, mora na Bahia. Aí está seu Araquém, um dos guerrilheiros do Caparaó. Esta foto é de quando ele foi preso, em 1967.
Depois de tanto tempo, seu Araquém disse que não pode ter 100% de certeza, mas ele acha que é mesmo uma toca dos guerrilheiros que foi encontrada agora. Eu acredito que sim, principalmente porque que outra pessoa, que outro motivo teria para ter esse material aí? A gente viu lá um buraco e dentro desse buraco um outro buraco, como se fosse um mini túnel, um compartimento. Era assim mesmo que vocês faziam? Era assim mesmo, que era por problema de segurança, entende? Porque quanto menor a área cavada, menor o risco também de desmoronar. Então fazia um maior que desse uma pessoa entrar, depois um outro que guardava-se as coisas, se desmoronasse, se cavava e encontrava o objeto lá dentro. Dentro do buraco, os agricultores encontraram uma espécie de manta térmica, um envelope de remédio, pedaços de metal e um frasco com um líquido dentro. O frasco eu acredito que seja um antioxidante para armas. Mas encontramos também outro integrante da guerrilha do Caparaó e ele pensa diferente. Daltro hoje tem 80 anos e mora no Rio de Janeiro. Fui eu que fiz a primeira toca. Ele acha que esse buraco encontrado agora não é uma toca dos guerrilheiros. Não, eu acho que não, mas para conferir isso, eu teria que ir lá. E por que o senhor acha que não? Por que o senhor acha que não? Porque eu acho que não, porque não foi na periferia da casa. Enquanto não se esclarece o mistério, os agricultores de São João do Príncipe interromperam a escavação e ficam de plantão para evitar que outras pessoas mexam no buraco. É como se estivessem protegendo a própria história. Desde criança eu tenho um sonho de conhecer essa história, né? É muito importante essa descoberta porque ela é como uma metáfora da vida. Não adianta você soterrar a história porque algum dia alguém vai cavar e vai achar. Simboliza um balde carregando. Os agricultores avisaram o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional dos objetos encontrados e pararam as escavações para esperar os técnicos do Instituto que devem ir ao local na próxima semana. O S2 de hoje termina aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã.